Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aberta do mês de agosto. Essa nossa aula ela vem prometendo trazer informações sobre aquela emoção que tem ali dentro da gente que faz o nosso corpo adoecer. E o principal, eu quero também trazer para vocês a solução, que é o que nós podemos fazer, o que a ciência traz, que podemos trazer aí como informações para a gente poder reverter essa situação antes que seja tarde demais. Quem ficar até o final vai poder o quê? Vai desfrutar da técnica que nós sempre usamos de relaxamento. Eu sou Elaine Batista, terapeuta integrativa e desenvolvimento humano. Toda informação que eu trouxe aqui é com embasamento na neurociência, epigenética e física quântica. Eu venho ajudando pessoas de todo o Brasil, de vários países também, a conseguirem um equilíbrio emocional e ter uma vida com mais leveza, tá? Com menos ansiedade e saúde física também, menos dores. Então, eu venho ajudando pessoas. Então, sem mais delongas. Então, gente, olha, eu coloquei um vídeo essa semana, eu realmente quis aqui, sim, impactar em vocês essa questão das emoções, tá? Que eu vou falar por mim, tá? Em uma época da minha vida, eu tinha assim algumas emoções muito ruins, emoções negativas. Na verdade, não eram ainda emoções, eram os pensamentos. Aí eu ficava assim: isso aqui que eu estou pensando, ninguém está sabendo que eu estou pensando isso. É só eu, ninguém está sabendo. Só que, na verdade, isso não é real. Por quê? Porque além, no caso, né, de eu estar pensando aquilo, as minhas células, e eu estou falando aqui trilhões de células, também estão ali atentas naquilo que eu estou pensando. Olha que situação, né? Eu crente que é algo em secreto e tem trilhões de células ali, ó, de olho naquilo ali que eu estou pensando. E por que é importante eu trazer essa informação aqui? Porque essas células, elas vão absorver o que eu estou pensando e vai criar ali elas vão entender que isso é uma informação, tá? Por quê? Porque o que eu estou pensando, quando elas absorvem, elas vão absorver a emoção daquilo que eu estou pensando. E isso vai virar uma informação muito poderosa. Elas vão entender que isso é uma ordem, que esse é o meu desejo. Agora, como eu falei, né? Se eu estava ali pensando aquilo em secreto, é porque provavelmente aquilo que eu estava pensando não era muito bom, vocês concordam? Né? E se fosse algo assim, né, maravilhoso, eu ia querer compartilhar com todo mundo. Mas se eu estava segurando ali aquela informação, aquilo estava em secreto, é porque era o pensamento de alguma coisa que eu fiquei muito triste, talvez uma decepção que eu tive com alguém, ou então foi alguém, né, ali que me decepcionou, né, uma decepção, decepcionou a mesma coisa. Mas, assim, algo que aconteceu e eu fiquei ali quietinha, sentindo aquilo. Então, as minhas células foram lá, absorveram essa informação, entendeu que eu queria aquilo para minha vida e isso, se transformou em uma química que foi para uma determinada parte do meu corpo. Agora, o que eu quero trazer para vocês é que não é em aleatório, né? Não é qualquer parte do corpo que vai a informação. Ela vai para o lugar certinho, tá? É o lugar de acordo com aquilo ali que eu estou pensando, é de acordo com aquilo ali que está acontecendo na minha vida ali no momento, né? Eu separei aqui para poder passar aqui para vocês uma partezinha assim bem interessante. Ó, chegou um pessoal novo aqui. Deixa eu só perguntar novamente. Essa galerinha que chegou agora, tem alguém aqui que está pela primeira vez? É só levantar a mãozinha virtual, não precisa a Cris Lima. Cris Lima está aqui pela primeira vez. Miriam, tá ok. Então vamos lá. Vocês que estão aqui pela primeira vez, o que acontece? A informação que eu vou trazer provavelmente vocês não vão ouvir isso dos médicos de vocês, tá bom? Se vocês forem procurar os médicos tradicionais, você vai trazer essa informação,
provavelmente eles vão, dizer que é algo diferente, podem não aceitar essa informação. Por quê? Porque essas informações que eu estou trazendo aqui, são estudos comprovados, científicos, recentes, tá. Muitas dessas informações aqui que eu estou trazendo, eu peguei diretamente com cientistas. Então é algo, assim, que vocês estão tendo de primeira linha. A boa notícia é que isso está se espalhando como uma corrente do bem. Assim como eu estou passando para vocês, vocês espalhando, tem outras pessoas como eu também fazendo isso. Tem também muitos médicos que estão também pegando essas informações, né, da neurociência, da epigenética, da física quântica, e estão também compartilhando essas informações. Então, a ideia aí é que, digamos assim, nessa corrente do bem, que muitos profissionais da área médica, né, venham também a trazer, né, esse conhecimento, ver o ser humano como integrado, entender que o ser humano ele não é feito em fatias. O que que eu quero dizer com isso? É que muitas das vezes uma pessoa, quando ela vai ao médico lá com uma enxaqueca, ao invés dele simplesmente receitar uma medicação para dor, ele procurar saber o que está acontecendo na vida daquele indivíduo. É muitas das vezes o paciente chegar com uma gastrite, ao invés dele já, né, passar ali aquele remédio para gastrite, ele procurar saber como que aquele indivíduo está lidando com no dia a dia dele lá no trabalho. Quando os profissionais da área da saúde olhar para o ser humano de forma integrada, eles vão obter um resultado positivo, um resultado melhor. Então, vocês que estão aqui pela primeira vez, vamos lá, eu estou trazendo justamente esse olhar, o olhar integrado. A gente vai olhar o ser humano como um todo, tá bom? Então, não se assustem, não saiam correndo quando eu falar alguma coisa diferente, tá? Depois vocês podem mandar as dúvidas, perguntas lá no nosso grupo lá Despertar, tá bom? Então, como eu estava dizendo, eu separei aqui algumas emoções que a gente tem, e essas emoções vão para partes específicas do nosso corpo, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, é quando a gente quer passar aquilo que a gente está sentindo, né? Vamos supor, eu quero falar e eu seguro isso. Então, quais são as doenças que podem, assim, acarretar? Pode ser muita coisa envolvendo garganta, ouvido, por exemplo, amidalite, infecções na garganta. Então, vai trazer, essa parte aqui, assim, né. Então a gente vai trazer essa informação que vai direta nessa partezinha aí do nosso corpo, tá. Tem uma outra também, que é sobre a questão do sentir, né. Já ouviu que às vezes a pessoa fala assim, que ela sente muito, né, e realmente ela sente muito. Só que às vezes ela, quando é uma dor, ela pode sentir muito também. E no que ela sente muito essa dor, ela pode, eu estou falando do emocional. Então ela pode sentir facilmente uma mágoa, pode sentir aperto no peito. Aí o que que isso vai acontecer? Ela pode ter problemas, né, tipo pressão alta, pode afetar diretamente, dores nas costas. E é interessante que quando a gente fala de sentir, vamos supor, você já teve aquela sensação, assim, do: "Ai, fulano, ele foi traiçoeiro comigo, ele como se ele tivesse me traído, então eu vou ter uma sensação que ele me deu uma punhalada nas costas". A traição está muito relacionada com a punhalada nas costas. Então a pessoa pode sentir dores nas costas por isso, tá. A Rose aqui está perguntando sobre a primeira. É dor na garganta, é dor no ouvido, amidalite, eu dei o exemplo da amidalite, né, mas é mais ou menos essa área, que ela vai estar relacionada, espera aí, a Rose ela perguntou sobre a primeira parte ali do falar, tá, eu só estou repetindo. Então é que está relacionado com essa questão do engolir, né, engolir o que tinha que falar, deixar preso, né, aquilo que ficou aqui nessa região, né, da garganta. Agora eu vou voltar ali para o sentir. Então, voltando para o sentir,
É interessante essa parte da dor, né, nas costas, e vocês, reparem a expressão que eu usei da punhalada. Quem te dá uma punhalada, né, pelas costas, no caso, o amigo está abraçado, amigo, né, o Judas, é como se ele viesse ali e desse a punhalada. Então a pessoa, quando tem essa sensação de traição, ela pode sentir essa dor nas costas, tá. É muito comum. Uma outra aqui, ah, também prisão de ventre. Por que a prisão de ventre? Que a pessoa ela está segurando, ela está prendendo aquilo ali, né, ela está com aquela emoção, aquele sentimento, então ela tipo assim, é como se ela não conseguisse soltar, meio que, o fulano, né, fez isso comigo, como que agora, né, eu vou conseguir esquecer o que ele fez comigo? Eu não consigo esquecer o que ele fez comigo. E daí a pessoa segura, ela prende. Então pode acontecer a prisão de ventre. Deixa eu ver mais o que aqui. Tem também a questão do coração-pulmão. Coração pode estar muito relacionado ali, né, com a raiva, né, que a gente está falando sobre o sentir, né, com a raiva. E o pulmão pode vir a questão muito do medo, tá? Medo. E faz muito sentido o pulmão a gente sentir medo. Você vê que várias doenças, quando o ser humano, né, ele está com medo, por exemplo, né, quando nós passamos o período da pandemia, você vê que todo mundo ali estava com medo, então a área que a maioria das pessoas estiveram ali fragilizada foi os pulmões, né. Você vê, a pessoa às vezes estava com todo aquele diagnóstico não, aqueles sintomas e chegava lá com um profissional, ia fazer o exame, não era covid, era pneumonia. Mas era o quê? Essa sensação do medo. E nós estamos falando ali aqui sobre o sentir, né. Agora vamos passar para conectar, conexão, tá. Conexão é é é a questão da separação, né, você está com alguém muito próximo, muito querido, de repente você se separa, você se desconecta. Então, essa percepção, tá, geralmente a pessoa ela vai, atingir os órgãos internos. Vamos dizer assim, que são feridas internas, vai afetar os órgãos internos. Aí nós vamos ter aí a pessoa pode trazer, né, algum problema, né, alguma queixa no estômago, nos rins, no útero. Eu vou dar um detalhe aqui, vesícula e rins. É interessante que eles trazem uma percepção, tipo assim, vamos colocar isso aqui embaixo do tapete. Tipo, meio que vamos esconder isso, vamos guardar isso. Então, vai geralmente atingir essas partes aí, vesícula e os rins. Agora, a gente vai passar para a questão de fluir, né? De deixar acontecer, de deixar seguir. Então, nós temos aí a cintura para baixo. Da cintura para baixo, nós temos aqui uma quando a pessoa, né, não consegue fluir, não está firme, é a questão da pessoa, né, que tem ali a função da vida. Daí, pensa aí, da cintura para baixo, a gente tem, né, as nossas pernas, aí vamos pegar a pessoa às vezes sente, né, dores localizadas nas coxas, nós temos os joelhos, panturrilhas, tornozelo, pés. Então essa área ela vai sempre estar ligada a essa questão do fluir, né. Por exemplo, eu tenho que fazer alguma mudança, alguma alteração na minha vida, e daí eu travo, não consigo ir, não, né, eu fico naquela. Então, onde é que eu vou sentir, alguma sensibilidade, uma dor, algum sintoma? Vai ser nessa área da cintura para baixo, né, as pernas em si, né, vai ser no joelho, tornozelo, na batata da perna, serão os pés. Então aí é porque está travando. Aí agora eu trouxe essa parte para vocês poderem, entender por que que eu passei aquelas missões lá na nossa gincana, que era para vocês começarem a ter esse hábito,
tipo assim, que a gente qual foi o hábito que desenvolvemos ao longo da nossa vida? Eu tô com uma dor no na minha perna, né, eu tô com uma dor no na panturrilha ou no tornozelo, o que que eu faço? Eu vou lá e tomo um remedinho para dor, não é assim que a gente faz? Ou então o estômago, né, o estômago tá doendo, tá com azia, tá com qualquer sintoma, eu vou lá e tomo um remedinho, assim que a gente acostumou. Mas aí o que que eu trouxe, né, com a gincana? Que é pra gente mudar esse hábito. Primeiro agora o que que a gente vai fazer? A gente vai parar, faz uma respiração para poder relaxar. Aí depois o que que a gente faz? Começa a pensar: "Espera aí, qual é o pensamento ali que está vindo? Qual é a emoção? Qual é a parte do corpo que está sendo afetada?" Porque é sempre assim, gente, vai ser uma tríade, vai ser uma tríade. Não vem sozinha, a dor ela não vem sozinha. Se a gente se convencer disso, que a dor não vem sozinha, a gente vai começar a mudar esse nosso hábito, tá. Agora, o que que eu quero trazer aqui? Uma parte, é uma parte, assim, mais delicada, tá, que é a parte da nossa família. Então, quando é alguma coisa que parte, assim, do nosso pai, vai afetar algumas partes do corpo também, tá. Aí vamos lá, ó, pai, podem anotar, pulmões, né, que temos 2, então pulmões, ossos, bronquite, dor de cabeça e alergia. Agora vamos para nossa mãe. A nossa mãe: coração, pulmões, pressão alta, pneumonia e pele. Vamos entender melhor isso. Anotou? Quer que eu repita? Não? Então vamos lá. Pai: pulmões, ossos, bronquite, dor de cabeça, alergias. Mãe: coração, pulmões, pressão alta, pneumonia e pele. O que que eu trouxe aqui essa informação aqui? Não é dizer que o meu pai ou minha mãe fez algo comigo que eu vou desenvolver essas doenças, não é isso. Também eu não estou dizendo que, eu vou carregar na minha genética essas doenças que vêm dos meus pais. Não, também não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que lá na infância aconteceu alguma coisa, vamos supor, se acontecer alguma coisa, né, lá na infância, vamos dizer que aconteceu. Então, essas áreas que vão ficar fragilizadas quando o assunto é pai e mãe, tá? Quando o assunto é pai e mãe. Tranquilo até aqui? Então tá bom. Então agora, o que que eu quero trazer aqui? Eu tô indo, assim, uma velocidade muito alta ou tá, assim, dando para acompanhar? Tá todo mundo na mesma página? Tá, né? Ótimo. Então agora, o que que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer sobre como que esse ponto, tá, vamos dizer assim, essa pauta, melhor dizendo, ela vai fazer tanto efeito na família, e porque a família ela tem um papel muito importante, e vocês vão entender isso. A boa notícia é que nem tudo está perdido, né, essa é a boa notícia. Mas vamos lá, o que que acontece? O marido tem lá, né, a família. A família é o marido, a esposa, né, no caso os pais e os filhos. Assim é a família, marido, mulher e filhos. Porém, quando o marido, né, o marido e a esposa e os filhos têm o papel deles e eles não cumprem esse papel, eles vão adoecer também, tá? E cada um vai ter uma doença de uma determinada forma. Quem assistiu aquele vídeo, né, que eu postei, vai perceber ali que a mulher, ela vai ter ali
eu coloquei, né, assim, aquela doença da predominância, né, ali do estrogênio, mas não é só essa doença que existe, existem várias. Eu falei eu chamei ali a atenção para ela, porque, envolve, né, também outras doenças que são ou melhor, que envolve também a questão das células cancerígenas, então por isso que eu citei ali ela, mas são várias doenças. Isso tudo por quê? Porque a mulher ela está ali produzindo excesso de cortisol devido ao estresse. Agora, antes de eu começar aqui, eu vou só fazer uma pauta sobre a questão do estresse, tá? O estresse, ele é como se fosse um botãozinho e quando a gente aperta esse botão, o nosso sistema entende que a gente precisa fugir ou então a gente precisa, lutar. Então imagina, luta ou fuga, é como se você estivesse no meio de uma guerra. Só que isso, gente, é dentro do nosso sistema, isso é nas nossas células, dentro das nossas células. Não é dizer assim: "Eu vou mandar essa informação ou eu não quero mandar essa informação". Não, as células elas absorvem. Lembra no início o que eu falei? Não tem como a gente estar pensando em algo e achar que é um segredo. As células elas estão ali o tempo todo, atentas e absorvendo aquilo ali que a gente está soltando. E daí, eu comentei, né, sobre essa questão do estresse com a mulher. Então a mulher, quando ela tem essa sensação, né, dela sentir que precisa lutar ou fugir, ela vai produzir muito cortisol e vão ser muitas doenças que essa mulher vai vir a padecer. E daí, no caso lá eu coloquei a solução do marido, né, eu quis chamar a atenção que realmente a mulher ela tem que se sentir protegida. Então, quem é casada e o marido estiver aí assistindo, né, ouvindo essa informação, procurar ver esse papel, o papel de fazer a mulher se sentir protegida, ela se sentir. Eu vi um vídeo essa semana e eu vou, comentar sobre ele aqui com vocês. Uma esposa foi fazer a janta. Com isso, ela estava ajudando a criança lá, fazendo o dever de casa, e de repente ela não se deu conta que a panela no fogo queimou a comida. Nisso, ela entrou em desespero. Eu estraguei tudo, eu estraguei a comida e começou a chorar. Aí a criança vendo a mãe daquele jeito, o que que a criança fez? Começou a gritar. Sim. Aí o pai veio correndo, só que quando o pai veio correndo, o que ele fez? Ele colocou uma música linda. Aí quando ele pegou aquela mulher lá desesperada, chorando, ele abraçou aquela mulher e começou a dançar com ela. Então, o que que aconteceu ali? Coisa simples, né. Ele tirou a atenção dela daquele luta e fuga. Agora se ele não fizesse isso, eu preciso de explicar para vocês como que seria o final dessa noite? Uma mulher estressada, o que que ela ia fazer? Como que aquilo ia render até o dia seguinte? Então, por isso que eu comentei ali do papel dos maridos. Porém, nem todas aqui são casadas, nem todas o marido estão aqui assistindo essa aula. Então, o que que vai acontecer? A gente também tem que ter nossos truques. Qual o truque aqui que a gente vai poder usar? A gente pode sim, passar a informação das nossas células que existe algo que é maior do que a gente. O que que você acredita que é maior do que você? Deus? O universo? Jesus? Jeová? Tem pessoas que é Buda, né? Então, aqui nós estamos falando de religião, mas o ponto é, o que é maior do que você? Você vai acreditar no que é maior do que você. Quando você traz essa quando você acredita nisso, tem algo que é maior do que você e que pode te proteger, as suas células vão absorver essa informação. Gostaram do truque? Meninas, isso aí. Né, que vai já pensou? Se a gente, né, coitada das solteiras, né, como é que elas iam fazer, tá, coitadinhas, né. Não, coitadinhas não, elas iam passar aperto. Isso aí. Então, agora vamos falar sobre o maridão, né. Gente, o maridão, eles produzem um hormônio chamado testosterona nos testículos.
Esse hormônio, ele é produzido, ou melhor, ele faz com que o homem se sinta assim, sabe, macho, potente, vigoroso. Esse hormônio faz o homem sentir que ele consegue resolver, ele dá conta do recado. Esse hormônio faz isso, legal, né? Mas aí, se esse homem começa a ficar estressado, vamos supor que ele faça algo, por ele ser homem perfeito, ele sempre vai fazer alguma coisa errada, né? Mas vamos supor que ele faça e a mulher vai lá e dá um pitaco de uma forma que eles sentem, e aquela sensação que eles vão ter ali faz com que eles se sintam estressados. O que que vai acontecer? Eles param de produzir esse hormônio. Quando eles param de produzir esse hormônio, eles vão ficar estressados, extremamente estressados, estúpidos, bem grossinhos, tá? Então vão ficar. Então, qual é a jogada aqui? A jogada é a mulher ser feminina. É a coisa mais difícil do mundo para fazer. Eu falo isso porque eu sou feminina. Eu também sou menina e eu sei que é difícil, mas quando a gente faz, dá certo, tá? Eu tô falando isso porque esse final de semana, eu sem perceber, eu estava com pressa, que eu queria fazer alguma coisa, eu tinha, né, um compromisso, e daí eu cheguei e não fui feminina. Eu simplesmente, sabe, fiz lá coloquei meu marido lá em uma situação bem delicada lá, a testosterona dele na hora lá desceu, né. Mas depois eu parei e refleti, né, eu falei assim: "Gente, como que a gente, assim, pode sair, sem perceber tão rápido?", né. Só porque eu estava preocupada com alguma coisa, eu queria ir embora naquele momento, e daí eu fui: "Não, vamos embora, vamos isso, vamos aquilo outro". Então, quando a gente faz isso, a gente vai complicar a vida deles. Então, quando a gente exerce ali aquele nosso papel, no caso seria o quê? É como se nós fôssemos a aquela, não tem aqueles filmes que tem aquelas meninas que elas estão lá na torcida, aí tá o pessoal lá jogando, né, futebol americano, se não me engano, então elas lá, né, as garotas lá na torcida lá fazendo lá dança, né, pulando, aquela chefe ali de torcida. Então é esse que é o nosso papel, tá. E é interessante que quando eu percebi que eu tinha feito isso ontem, aí eu já rapidamente procurei reverter a situação. Né. Então partir para os elogios, quando fez aquilo que não foi aquilo que você queria que fizesse, aí a gente vai lá e procura algum ponto positivo dentro daquela esfera, e vai elogiar e vai falar: "Não, você consegue, você dá conta sim". Porque quanto mais a gente faz isso, mais eles vão sentir, sabe, mais vão produzir progesterona, aí mais homem, mais macho eles vão se sentir, e daí qual vai ser o resultado? Eles vão proteger a gente. A gente se sentindo protegida, logo, não vamos, ficar estressadas. Tá fazendo sentido para vocês? Tá, né? Ah, que bom, que bom. Mas não para por aí, por quê? Porque a maioria, né, dos casados tem filhos. E aí, e agora? Né? Será que também tem como fazer mudar, né, esse papel aí? Quanto aos filhos, né, mudar não, identificar qual o papel aí quando vem os filhos? Sim, tem. E é uma responsabilidade muito grande. Quem pensa ter filhos é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque você tem que saber qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe. Tem que saber. Por quê? Porque vai afetar o futuro dessa criança. Essa criança, ela vai ser um adulto lá no futuro. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos a menina. Como que essa menina deve ser tratada pelo pai? Principalmente o pai, porque tudo que ela vê no pai vai ser o marido que ela vai escolher. Então, se esse pai é um pai grossinho, estupidinho,
Que é, quando ela crescer, qual é o pai que ela vai, qual é o marido que ela vai escolher? Vai escolher um igual. Então, esse pai, ele tem que tratar essa menina como uma princesa, né? E ele tem que tratar ela, as palavras, né? Aquelas palavras com carinho. E ele tem que dizer para ela, olha, papai te trata com carinho, papai te trata com respeito. Você merece pessoas que falem com você dessa forma. Aí o que, que vai acontecer? Quando ela crescer, ela vai procurar um marido assim. Quando ela for pegar alguma coisa pesada, né? Vamos supor, tem uma caixa lá muito pesada, ela vai pegar, o pai dela virar e falar: Não, filha, deixa aqui eu e seu irmãozinho pegar, você é menina. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando isso não acontece, o que, que vai acontecer? Essa menina, quando ela crescer, é ela que vai pegar a caixa pesada no lugar do marido. É ela que vai fazer a parte pesada. Por quê? Porque ela viu lá o pai vai imitar. Vai fazer, ou melhor, vai escolher o marido, né? Aí o marido vai ficar olhando ela fazer e ela que vai lá fazer. Igual o pai, né? O pai não ficou olhando. Ela pegar a caixa pesada, aí ela vai encontrar um marido igual. Então, pais, pensem com muito carinho como que vocês vão cuidar da filha de vocês, porque elas vão procurar um marido igual a você. Agora vamos falar dos meninos. Os meninos, eles têm que ser tratado, né, como homens, né? Tem que ter aquelas tarefas, mais complexas que exerçam, né, algumas atividades, assim, que eles possam usar a força, para eles poderem ter essa hombridade também, né, eles sentirem sentir esse poder do masculino. Então, isso é bem interessante. E também o que é muito interessante é o que às vezes acontece, é a questão do bater. Tem alguns pais, né, algumas famílias que acham comum bater nos filhos. Agora, o que eu quero trazer aqui é que vai ter 2 efeitos. Se bate nesses filhos, esses filhos eles vão entender o quê? Ou eles vão apanhar, eles vão entender que podem apanhar, né, vamos supor, eles vão para a escola. Então, eles vão achar normal apanhar dos colegas, eles já apanham em casa. A mesma coisa, o oposto, né. Essa criança, ela vai entender que ela pode bater. E daí talvez alguns digam: "Mas espera aí, mas um tapinha só". Não, não é essa questão. Eu não estou aqui defendendo lei de não poder bater em filho não, tá. Mas o que eu estou dizendo é que quando os pais mostram autoridade, aquela autoridade de pai e de mãe, aquela criança, ela vai ter o respeito sem precisar de você bater. Mas e se essa criança está alterada? Você segura ele pelos braços, olha dentro dos olhos e passa a informação que você tem que passar. Por exemplo, você está passando dos limites. Então, essa criança vai entender quem é que manda. Agora, o fato de bater pode, no futuro, afetar esse adulto. Esse adulto vai querer bater também em outros, ou ele vai apanhar. Vamos supor, se for a filha, vai ser normal para ela apanhar do marido. Se for o filho, vai ser normal ele querer bater nas pessoas, daí ele ser preso, se envolver em gangues violentas. Mas vamos lá, vamos dizer que lá no passado eu não tive esses pais, tá? Porque vamos dizer assim que foi aí o nosso caso. Vamos dizer que nossos pais bateram, ou então o pai, né, não agiu lá como se age com uma moça, e daí hoje eu me tornei, né, uma mulher que quer mandar em tudo, uma mulher que se acha uma mulher guerreira. Eu estou falando da mulher guerreira, é porque é aquele fato da mulher, né, estressada, ela vai ter várias doenças, inclusive doenças autoimunes, tá. Então, o que que vai acontecer? Será que isso tem conserto? O que que vocês acham?
Diga para mim aí sim, quem acha que tem conserto, ou então não, para os que tiveram aí, né, os pais que não sabiam dessas informações. Me diga aí. Sim, tem conserto, ou então não, não tem conserto. Olha aqui, sim, 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 tem. Mas quem aqui? Vilma disse que sim, Daniel disse que sim, Arlete disse que sim. Ó, isso mesmo, alguns aqui até disseram: "Sim, com certeza". Isso, sim, com certeza, tem. Porque o que que acontece, gente, as crianças, elas são, diferente dos adultos, elas têm, uma percepção sensorial, tá. Elas sentem, e sentem mesmo, tá. Quando você vê, assim, uma criança que está ali quietinha naquele cantinho, pode crer que elas estão sofrendo muito, porque elas sentem mesmo, sabe, elas absorvem pelo que elas veem, escutam, pelo o cheiro, né, tudo, tudo, tudo vai fazer a pele, né, pele, tudo isso vai fazer ela sentir. E é esse sentir que vai fazer com que elas vão guardar essa informação no dentro das células delas. Então vai ficar guardada essas informações, né, vamos dizer que essas informações que eu passei aqui, essas crianças, elas, absorveram isso tudo que aconteceu lá com os pais, elas não vão entender, né, "Ah, o meu pai ou minha mãe quer me dar o meu queriam me dar o melhor". Não, elas vão só absorver. Por exemplo, eu falei sobre bater, né, elas não vão entender: "Ah, meu pai me bateu, que era para eu entender, que era para eu não fazer mais isso". Não, ela só vai aprender, ou eu bato ou eu apanho. É assim que elas vão absorver, tá. Então é por isso que eu estou passando essa informação. Eu não estou dizendo que eu sou contra ou que eu sou a favor a leis que existem de bater ou não em filhos, tá. Estou afirmando aqui que eu não me envolvo, mas o que eu estou trazendo é a informação da neurociência de como a criança absorve os tratos com os pais. Então, digamos que essa criança, quando ela se tornar adulta, o que que vai acontecer? Todas essas informações guardadas nas células delas, vai fazer ela se transformar num adulto, tá? Aí, olha que situação. Quando esse adulto, né, vamos supor, aquela mesma criança, se tornou adulta agora. Então, agora, esse adulto, o que que vai acontecer? Se ele tem, né, se ele está ali propenso a ser aquele que apanha. Tô falando sobre, violência, né, assim, sobre agressão, mas assim, só para poder a gente conseguir separar aí os comportamentos, tá. Então vamos dizer assim, tem aquele que apanha. Esse que apanha, às vezes ele não apanha fisicamente, mas pode apanhar verbalmente, ouvir desaforo dos outros, ser sobrecarregado pelas outras pessoas, tá. As pessoas são acostumadas a jogar lixo, jogar as coisas em cima dele ali. Então o que que vai acontecer? Esse adulto, ele pode ter, assim, um comportamento como ele sendo ali uma vítima ali dessa situação que aconteceu lá do passado. Tipo assim: "Ah, aquilo que aconteceu do passado, o meu pai lá no passado agiu assim comigo, a minha mãe lá no passado agiu dessa forma comigo". Então esse adulto, ele vai ter esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento vai fazer o quê? Dependendo, né, tipo, vamos supor que ele age assim uma vez, então o córtex pré-frontal dele meio que vai parar de funcionar, e daí ele começa a ter dificuldade em tomar decisões. Agora vamos dizer que ele fique muito tempo no passado pensando nisso. Ah, porque meu pai fez assim, minha mãe fez assim, porque sofro muito por causa disso e daquilo que meu pai e minha mãe fez. Então, você está sempre lá visitando o passado
relembrando essas lembranças, o que que vai acontecer? O córtex, né, pré-frontal, ele simplesmente vai deixar de funcionar como deveria, e daí vai ativar o eixo do estresse. Com isso, essa pessoa, ela fica paralisada, ela não consegue tomar decisões. E como se não bastasse, ela também tem dificuldade em planejar e executar. Então, olha, né, todo o como eu falei, né, é uma responsabilidade ter filhos. Só que lá no passado, quando eu tive os meus, eu não tinha acesso a essas informações, né. Mas quem está daqui para frente, agora, né, saber como que é importante isso. E agora vamos no inverso, né. O inverso, a pessoa ela já é aquela mais agressiva, é aquela que bate. Então, essa que bate, a história dela também não é bonita, tá. Por exemplo, ela bate. Por que que ela bate? Ela bate para esconder a tristeza dela. Quando eu falo bater, não é só a agressão física não, eu falo da agressão verbal. Tem pessoa que não bate fisicamente, mas a forma como ela fala com a outra pessoa agride pior do que se estivesse batendo fisicamente. Então, a pessoa que bate, o que que ela está escondendo? Ela está escondendo uma tristeza. E é uma tristeza muito grande que ela está escondendo. Então, por isso que ela bate. E ela aprendeu, né, a bater. Ela bate. E daí ela esconde essa tristeza. E se você for atrás dessa tristeza, o que que tem lá atrás dessa tristeza dessa pessoa? Uma criancinha chorando. Eu espero que não tenha aqui entre nós. Mas vocês já viram aqueles homens enormes, aqueles motoqueiros com aquelas caras de mal, aquelas cara brava? Gente, atrás dali é uma criancinha, tem por trás ali, tá. E aquela violência toda que eles têm é para esconder a tristeza do que lá no passado eles não tiveram lá do pai e da mãe. Eu antigamente tinha medo desses homens, hoje eu não tenho. Eu olho assim: "Ah, você é apenas uma criancinha", e são, e são. E estão ali escondendo essa dor, e é uma dor, gente, é uma dor, assim, emocional, uma dor muito grande, da do lado que o pai e a mãe cometeu. E daí, o que que acontece? Vamos dizer agora, né, que esse adulto que nós estamos falando aqui, e a gente aqui, nós, né, nós nos identificamos com algumas dessas dores. Nós nos identificamos com alguns erros que nossos pais cometeram lá no passado. Né, a gente não tem como voltar lá no passado e dar uma oportunidade, uma segunda chance para eles, né. Mas a gente tem que seguir nossa vida. A gente não pode ficar parado, estacionado por causa disso. E daí, como que a gente pode solucionar isso? É aonde entra a ciência. A ciência traz para a gente, informações de que a gente pode sim mudar isso. A gente pode mudar essa nossa história. A gente não precisa de ficar ali repetindo padrões, mandando informações para o nosso corpo, aquelas emoções, né, lá do passado, e daí a gente nosso corpo adoecer. Não precisa da gente continuar fazendo isso. Mas se a gente estava fazendo até agora, a gente também pode reverter, tá. E daí o como que a gente vai fazer? A gente precisa primeiramente de informação. A gente precisa de informação para identificar essas dores que tem lá guardada, essas informações que estão ali dentro da gente. A gente precisa trazer isso. Aí depois que a gente identifica isso, a gente agora vem: "O que que eu faço com isso? O que que eu vou fazer com isso?". A gente precisa ressignificar, a gente precisa ressignificar. A gente precisa liberar as emoções que estão guardadas, arquivadas dentro das nossas células. A gente precisa fazer isso. Só que a gente não pode fazer isso só uma vez, né? A gente tem que fazer isso como se fosse assim, esvaziar esse nosso HD, depois a gente tem que continuar fazendo manutenção.
tem que fazer. Por quê? Porque a gente continua vivendo. Vamos supor que a gente continua com alguma pessoa, vamos dizer, né, eu escolhi para minha vida um marido que é igual ao meu pai, né, agora vamos supor que meu pai fosse abusivo, não é o meu caso, mas vamos supor que fosse, então eu ia escolher um marido assim também. E daí eu ia estar sofrendo com ele, e eu estaria tendo contato com ele ainda, então o que que eu vou fazer para eu poder, como se fosse assim, me proteger dessa situação. Então, por isso que eu estou dizendo, não basta fazer uma vez, vocês têm que fazer sempre manutenção, esvaziar o arquivo e fazer manutenção. Como que a gente faz como é que a gente vai esvaziar o arquivo? A gente precisa usar a terapia integrativa. Na terapia integrativa, a gente vai cuidar das emoções, do corpo e da mente. A gente vai identificar padrões que fazem a gente, muita da padrões que fazem com que venhamos a ter ações que a gente nem se dá conta. Por exemplo, você tratar o marido como você tratar o marido da forma como você via lá aquele relação que você tinha com seu pai, ou então você agir, você ter suas ações parecidas com a que você via a sua mãe agindo? Você repetiu o padrão da sua mãe? E tem explicações científicas por que que a gente faz isso de forma inconsciente, por que que a gente repete esses padrões. Por isso que é importante a gente usar a terapia integrativa para poder fazer isso. Porém, eu vou trazer aqui para vocês a imersão que a gente vai fazer esse mês, e eu vou estar trazendo técnicas e ferramentas para a gente poder fazer isso. A gente vai trazer práticas. A gente vai fazer as técnicas juntos, as atividades juntos, para a gente poder estar liberando essas memórias. Agora, é claro que tem alguns que isso está muito, 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 extremamente profundo. E daí você só no caso, a imersão não seria a solução, você precisaria de ter o quê? O atendimento individual. A vantagem do atendimento individual é que a gente pode usar a física quântica. A física quântica, ela faz o quê? Ela vai nas células para poder, fazer a liberação dessas memórias celulares, tá bom? Então, o que que eu vou trazer aqui pra gente? Eu vou trazer a imersão. Essa imersão, eu vou trazer para vocês algumas vantagens, alguns bônus, tá? Ó, quem fizer a inscrição até dia 21/8, o valor da imersão vai ser R$ 97. Quem quiser pagar no cartão, a gente conseguiu uma forma de poder ajudar quem quiser pagar no cartão. Agora, quem fizer a inscrição de hoje até o dia 15, até o dia 15, vai receber a imersão e eu vou dar um atendimento no individual, tá? Só que o atendimento não vai ser assim o tempo normal, né, gente, que o tempo normal que eu uso para fazer o atendimento individual são 2 horas. Aí eu vou fazer esse atendimento no individual no tempo de 1 hora, tá? Eu vou dar 1 hora de atendimento, para quem fizer a inscrição da imersão de hoje até o dia 15. Agora, quem não fizer, né, vamos supor, quiser deixar, né, até o dia 21, vai fazer esse pagamento normal de R$ 97. Agora, quem deixar para o final vai ser o valor original da imersão, tá? Lembrando que o valor original da imersão é R$ 250. Então, eu estou colocando aqui que é realmente para poder ajudar vocês a gente conseguir partir para a prática. Aqui na aula aberta, eu consigo trazer para vocês a teoria, que é para vocês poderem ver, né, e poder ali fazer esses ajustes. Agora, se vocês não conseguirem fazer isso sozinhos, aí a gente tem as práticas da imersão. Eu também coloco, igual no caso esse mês eu estou colocando a gincana
Eu estou colocando técnicas que é técnicas que eu uso, nos atendimentos, que eu estou colocando lá para vocês. Então, levem a sério, pratiquem, porque vocês vão cada vez mais conhecer as emoções, tá. Eu lembro que no passado eu nem sabia disso, que a gente tinha emoções e que a gente sentia uma dor quando tinha uma emoção. Então agora não, agora não só eu, mas vocês que estão aplicando, vocês também estão conseguindo perceber isso. Então, quanto mais vocês tiverem essa aumentar essa percepção de vocês, vocês vão perceber que vocês vão ter mais autonomia na vida de vocês, tá. Lembra que eu falei lá da vítima? A gente não vai ser mais vítima nem escravos das outras pessoas, porque esse aqui é meu objetivo, tá. Porque o que que acontecia comigo antes? Eu vou falar de mim, tá. Eu antes, eu pensava assim: "Hoje eu acordei bem". Mas aí eu cheguei no meu trabalho, meu patrão estava mal-humorado e me deu um fora. Pronto, acabou meu dia, acabou meu dia. Percebem que o externo afetou o meu dia? Quando isso acontece, eu estou sendo vítima do externo, eu estou sendo vítima daquela pessoa. Eu tenho que ter a a minha autonomia para eu tomar decisão, quem me afeta e quem não me afeta. Se eu escolho isso, se eu começo a tomar essa decisão, o que que vai acontecer? O externo já não vai me afetar mais. A outra pessoa vai fazer o que ela quiser, vai gritar, vai espernear, vai me xingar, mas eu escolhi não dar permissão para ela me afetar. Vocês percebem quem é que toma a decisão? É a gente, não é outra pessoa. É a gente que permite que aquela pessoa nos afete. Quem está aqui pela primeira vez, vou dar aqui uma dica de ouro para vocês. O que a outra pessoa faz ou fala para você, ela não está falando de você, ela está falando dela. Sabe por quê? Porque o cérebro dela não sabe quem é você. O cérebro dela só sabe quem é ela. Mas quando ela fala algo a seu respeito, na verdade, ela está falando das dores, dos medos, das preocupações dela, não suas. Então é por isso que é você que dá a permissão de dar atenção ou não ao que ela está dizendo. Tá fazendo sentido para vocês? Eu fui brava. Me chamaram de brava essa semana, foi semana passada, me chamaram de brava. É, me chamaram de brava, aí por isso que eu tô perguntando, não fui brava, né, então tá bom. Mas eu quero que vocês, quem já tá aqui, né, já há um tempo comigo, já conhece essa frase: "O cérebro não sabe quem é a outra pessoa, só sabe quem sou eu". Então quem tá aqui pela primeira vez, agora, se não sabia, tá sabendo agora. Agora essa informação, toda vez que alguém fizer algo com você, é dela, não é seu. Agora se você pegar, aí agora vai passar a ser seu. Se você se ofender, agora vai passar a ser seu. Agora se você não se ofender, você olhar para ela e entender que ela está falando das dores dela, fez sentido? É, já estão falando aqui que faz sentido antes de eu perguntar, mas diga aí, faz sentido para vocês? Digita aí para mim. A Aline disse que sim. A Beth também disse que sim. A Vilma. Márcia, Carla, Janete, Creuza. Isso, muito bem. Então, ó, isso, Daniel, Lenita. Então, ó, o que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que se eu tomo a decisão do que eu vou escolher que vai me afetar e eu não der permissão para o outro, logo o meu dia vai continuar da forma como eu decretei. Se eu decretei, eu acordei de manhã e decretei que eu quero ter um dia feliz,
Aí você vai dizer: "Ué, mas aconteceu um monte de problema". Ué, aconteceu um monte de problema externo, do lado de fora. Agora aqui dentro, gente, nós temos trilhões de células. Para essas células, o nosso corpo é um universo. Então aqui dentro do meu universo, eu que vou escolher se vai me afetar ou não. Se eu escolher que não vai afetar, então o externo pode chover até meteoro. Aqui dentro não. Eu escolhi manter a minha paz. Agora isso tudo é um treino. Eu tenho que treinar isso todos os dias. Todos os dias eu tenho que tirar um tempo para eu fazer minha respiração, para eu sentir o meu corpo, sentir meu batimento cardíaco, sabe? Todos os dias eu tenho que fazer. E se eu não fizer, eu vou entrar no automático. Se eu entro no automático, já era, gente. Já era. Eu vou entrar no piloto automático, já era. Eu vou repetir aquela programação lá que eu aprendi na infância. Se meu pai me batia, se batia na minha mãe, eu vou dar permissão para o marido me bater. Se eu era agredida verbalmente, eu vou dar permissão para os outros também me agredirem verbalmente. Eu vou entrar na repetição, na programação lá da infância. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade de colocar em prática o que a gente colocou aqui, nós vamos ter a imersão. A imersão, se vocês fizerem a inscrição até dia 15, vocês vão ter esse bônus. Deixa eu botar aqui só para não esquecer, que é dia 15, que era para ser só até hoje, tá? Mas eu vi essas carinhas, aí eu vou estender até o dia 15. Então, ó, quem fizer a inscrição até o dia 15 vai ter a imersão e esse atendimento individual comigo durante 1 hora. Nessa 1 hora, o que que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer a investigação das memórias celulares. Vocês vão trazer a queixa. Vamos supor: "Ah, eu repito o padrão da minha mãe, eu repito o padrão do meu pai". Ou então: "Ah, eu tenho aqui uma dor nas costas que não passa por nada". Ou então: "Ah, eu tenho aqui uma ansiedade que eu posso tomar o remédio que for que não melhora". Aí o que que vai acontecer? A gente vai investigar por que que você está tendo isso, a gente vai fazer a investigação, a gente vai usar a física quântica. Então, nessa investigação, a gente vai identificar a data do evento, quais são os órgãos que foram afetados, que foi guardada essa informação. Nós vamos ter também as emoções que fizeram guardar essa memória. Então, vamos trazer aqui isso. E depois, né, vamos fazer a técnica para mandar a informação que é para as suas células liberarem essa memória, para poder ficar mais fácil, ficar mais suave de você fazer o que você tem que fazer, tá? Então, vamos supor, você não consegue, um remédio não faz efeito, você vai perceber que fazendo a técnica, depois você vai perceber que você vai tomar um remedinho, o remedinho vai fazer efeito. Ah, essa dor, eu faço técnica em cima de técnica e não melhora. Aí você vai perceber que depois você vai fazer as suas técnicas lá e essa dor vai melhorar. Então funciona dessa forma, tá? Esse é o atendimento individual. Agora, se você for fazer a imersão, depois do dia 15, fazer a inscrição, aí você vai continuar com esse valor, né, especial que eu coloquei aí de R$ 97 até o dia 21. Depois do dia 21 é o valor normal, é o valor original de 250, tá bom? Alguma pergunta? Só digita para mim, tá, se alguém tiver alguma pergunta sobre isso. Aí eu vou passar agora para nossa técnica de relaxamento para a gente finalizar aqui, tá bom? Alguma pergunta sobre essa questão dos bônus que eu vou dar aqui para vocês? Não? Então tá bom. Eu achei que vocês fossem perguntar se ia ter aula tira dúvida, por isso que eu estou perguntando se tem alguma dúvida. Como não tem, tá bom. Eu vou deixar então só uma aula tira dúvida, tá bom? Uma aula tira dúvida. Tá.
A Rose mandou uma mensagem aqui. Pode deixar, Rose, eu vou olhar lá, tá bom? É porque hoje foi corrido, não foram todas as mensagens que deu para eu ver, mas aí eu vou olhar lá, com certeza. Bom, minha querida? Então vamos partir para a técnica. Todas as dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no grupo Despertar, tá bom? E também eu quero que vocês coloquem lá no grupo o que que vocês aprenderam aqui na aula de hoje, o que que vocês vão colocar em prática, tá bom? Quem está aqui pela primeira vez, eu vou dizer o seguinte: o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer agora é uma técnica de relaxamento. Essa técnica de relaxamento não tem nada de esoterismo, não tem nada de misticismo, é neurociência, tá? Toda vez que você faz uma meditação, seus neurônios, eles desenvolvem, tá? Tem até uma pesquisa recente que nascem novos neurônios quando você faz meditação todos os dias. E o que a gente vai fazer aqui é o quê? Eu vou ajudar vocês a utilizar a imaginação de vocês, tá? Por isso que eu estou falando, não tem nada a ver com misticismo, esoterismo, é ciência pura, tá bom? Nós vamos produzir aí bastante neurônios, todo mundo, tá? Mas antes da gente começar, vamos tirar uma foto. Vou pedir aí, eu estou aqui com 2 ajudantes hoje. Um Eu vou pedir para vocês 2 tirarem aí as fotos, tá? Uma é a Rose, que é a minha ajudante aí oficial, e o outro aqui é o Jabson, aqui o que está me dando um suporte hoje, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês sorrirem. Eu tô na fé, tá? Eu tô na fé que eles vão tirar foto pra gente. Rose e Jabson, dá um olá aí para mim para ver se tá tudo certo aí a foto. Ah, tá. Beleza, beleza. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo sorrindo para poder tirar nossa foto. Foi? Isso, então tá. Então vamos lá, gente. Agora a gente vai começar a nossa técnica, tá? Então eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero que vocês fiquem sentadinhos, mas primeiramente eu quero que vocês fiquem com os olhinhos abertos e olhem tudo ao seu redor. Tudo. Observe o espaço que vocês estão ocupando nesse cômodo que vocês estão. Olha para o alto, para baixo. Perceba que cada objeto está ocupando um espaço e você também está ocupando um espaço nesse lugar aí que você está. Isso, eu quero que vocês tomem consciência, tá? Que esse corpo de vocês existe e que está tomando um espaço no local onde vocês estão. Gente, isso é muito bonito, tá? Mas vamos lá. Isso, agora sim, agora que vocês tomaram consciência disso, eu vou querer que vocês fechem os olhos. Isso, fecha os olhos, puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Isso, vamos fazer isso 5 vezes. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca, puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca, puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca, puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca, relaxa. Relaxa o pescoço, relaxa os ombros, puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Relaxa. Relaxa os braços, relaxa as pernas, mantenha essa respiração. Agora eu quero que vocês mantenham os olhinhos fechados. Eu quero que vocês percebam o espaço onde está a sua cabeça. Percebam sua cabeça em cima do pescoço. Isso. Perceba agora o seu tronco,
encostado no seu assento, perceba onde ele está encostando no seu assento. Agora o seu quadril, sinta o seu quadril em cima desse assento. O peso do seu corpo no quadril, encostando no assento. Sinta suas pernas, coxas, joelhos dobrados, panturrilhas, os pés. Sinta os seus pés segurando suas pernas e seus pés fixos no chão. Perceba que o seu corpo ocupa um espaço dentro do espaço aonde vocês estão. Muito bem. Agora eu quero que vocês usem a sua imaginação. Na sua imaginação, eu quero que vocês olhem para o lado direito e vejam uma porta. Eu quero que vocês vão caminhando até essa porta. Nessa porta, vocês vão segurar a maçaneta e vão abrir. Isso. Quando vocês abrirem essa porta, vocês vão perceber que tem logo assim na entrada, como se fosse uma pequena mesa com papel e caneta. Eu quero que vocês escrevam uma mensagem para vocês, uma mensagem positiva, uma mensagem para vocês continuarem cuidando do emocional, para vocês ficarem saudáveis e felizes. Agora eu quero que vocês vou dar um tempinho para escreverem. Agora peguem esse papel, dobrem, coloquem dentro do bolso. Agora eu quero que vocês, ao passarem nessa porta, olhem lá para frente, vocês vão ver uma enorme cachoeira, uma cachoeira muito alta. Mas essa água é uma água dourada, que cai lá do alto. Essa água, ela vem da fonte do amor. Então essa cachoeira, o que desce dela é amor puro. Eu quero que vocês se direcionem e fiquem embaixo dessa queda de água, dessa cachoeira. Sinta esse amor caindo dessa cachoeira, batendo no topo da sua cabeça e suas células absorverem esse amor. Sinta as suas células ficando cheias de amor. Sinta essa queda de água, que na verdade é uma água dourada, cheia de amor, descendo, batendo na sua cabeça, descendo por todo o seu corpo e suas células absorvendo esse amor. Sinta o seu corpo ficando cheio de amor. O seu corpo está ficando cheio de amor. Suas células estão ficando douradas. Sinta o amor dentro de você. Sinta o seu corpo cheio de amor. Muito bem. Na sua imaginação, você agora está sentindo o seu corpo leve, suave. Você sente a leveza por sentir o seu corpo cheio de amor. Sinta a leveza, a suavidade, a sensação de estar flutuando por se sentir tão cheio de amor. Na sua imaginação, você está flutuando e saiu debaixo dessa cachoeira. Agora eu quero que na sua imaginação você coloque a mão no bolso, pegue o bilhete e leia o que você escreveu para você continuar. Leia suas palavras de sentido, bem? Agora eu quero que vocês movam a cabeça de forma circular lentamente. Mova os punhos e quando se sentirem à vontade, podem abrir os olhos. E aí, digita aí para mim. Gostaram da experiência? Sim, diga sim, não, diga não. Foi, né? Muito bem, que bom. Então, atingimos aqui o nosso objetivo. Ó, se sentiu leve, muito relaxada? Sim. Fiquei mais leve, sim, muito leve, sim, muito leve, maravilhosa.
Tem uma pessoa aqui que levantou a mão, você pode digitar, meu amor? Ou então você deixar lá no grupo, é só por causa do nosso horário. Você pode fazer isso? É porque eu não peguei seu nome. Tá aparecendo Nenê alguma coisa assim. Aí você coloca lá para mim, ou então você pode mandar também no meu privado, tá? No meu telefone privado que eu vejo lá para você e te respondo. É Nenza. Isso aí, Nenza. Você faz isso, meu amor? Você manda para mim depois? Só por causa do nosso horário, que eu já estourei aqui o nosso horário, tá bom? Olha, eu estou muito feliz que vocês gostaram. Eu esqueci de pedir para abrirem a câmera, então eu espero que todos tenham aberto a câmera na hora de tirar foto. E se não abriram a câmera, eu vou, eh, eu ia brincar para você jogar uma maldição. Não, nem de brincadeira é isso. Mas eu da próxima vez eu vou deixar de dar as dicas de ouro, tá? Só isso. Então tá bom, gente, ó, um beijo no coração, tá? E a gente se vê, tá bom? Não esqueçam da gincana, tá? Eu já estava deixando passar os prêmios que a gente vai dar lá na gincana, tá bom? Levem a sério, porque olha os brindes que eu vou dar. Eu vou dar áudio de relaxamento, como esse que a gente fez, como brinde. Eu vou dar atendimento completo, completo que eu digo assim, né, uma sessão de atendimento completo, que é aquele de 2 horas. Então levem a sério a gincana, tá? Então também vai ter e-book como brinde. Então vamos levar a sério a gincana, porque eu quero todo mundo aí no finalzinho de agosto, todo mundo com emocional aí, com a saúde 10, tá bom? Tchau, uma boa noite para todos.